Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa viagem no tempo e explorar algumas das incríveis invenções dos antigos romanos que mudaram o mundo para sempre. Dos engenhosos sistemas de aquedutos às estradas que nos levam a todos os lugares, os romanos eram verdadeiros mestres da inovação. Então, prepare-se para se surpreender e se divertir enquanto descobrimos como essas invenções romanas continuam a nos impactar até hoje. Vamos lá! Aquedutos. Os romanos tinham um monte de coisas legais na antiguidade, como banheiros públicos, sistemas de esgoto e banhos incríveis. E sabe o que tornava tudo isso possível? Aquedutos. Os aquedutos eram como canos gigantes que levavam água até as cidades. Os romanos não inventaram a ideia, mas eles aperfeiçoaram muito. Construíram essas estruturas incríveis usando pedra, chumbo e concreto, e o mais legal é que funcionavam sem precisar de energia, só com a força da gravidade. Isso era super importante porque permitia que as cidades romanas tivessem água limpa e suficiente. Eles construíram centenas desses aquedutos em todo o império, alguns deles com mais de 90 quilômetros de extensão. E sabe o que é mais incrível? Alguns ainda estão em uso hoje em dia. Por exemplo, a famosa Fontana di Trevi, em Roma, ainda é abastecida por um aqueduto construído pelos romanos há séculos. Então, graças aos aquedutos, os romanos puderam desfrutar de todas essas comodidades e ainda promover a saúde pública e o saneamento. Incrível, né? Concreto. Sabe por que algumas estruturas antigas de Roma ainda estão de pé? Por causa do concreto. Os romanos foram os primeiros a usar concreto há mais de 2100 anos, e eles o utilizaram em tudo, desde prédios até pontes. O concreto que os romanos faziam era um pouco mais fraco do que o que usamos hoje em dia, mas era super durável. Eles tinham uma receita secreta que usava cal apagada e uma cinza vulcânica chamada pozzolana, que criava uma pasta bem grudenta. Quando misturado com rochas vulcânicas, esse cimento antigo formava um concreto que resistia muito bem ao desgaste. E sabe o mais incrível? Esse concreto endurecia rapidinho, até mesmo debaixo d'água. Por isso, os romanos puderam construir coisas como banhos, cais e portos bem elaborados. Então, graças ao concreto, as construções romanas eram super resistentes e duradouras. E isso é uma prova do quão engenhosos os romanos eram. Jornais. Sabia que os romanos já tinham algo parecido com jornais? Chamava-se Acta Diurna, ou atos diários. Eles eram como textos oficiais que falavam sobre coisas importantes, como assuntos militares, legais e civis. Os romanos gravavam esses atos em metal ou pedra e os exibiam em lugares movimentados, como o Fórum Romano. Eles começaram a fazer isso por volta de 131 a.C. Esses jornais romanos traziam várias informações, desde detalhes de vitórias militares até listas de jogos e até mesmo histórias de interesse humano, como nascimentos e mortes. E não para por aí! Também havia um tipo especial chamado Acta Senatus, que contava o que acontecia no Senado romano. Inicialmente, essas informações eram mantidas em segredo, mas em 59 a.C., Júlio César decidiu publicá-las como parte de suas reformas populistas. Então os romanos já sabiam a importância de manter o público informado, e isso é super interessante. Livros encadernados. Sabe como os livros eram antigamente? Pesados e complicados. Eram feitos de placas de argila ou pergaminhos enrolados. Mas os romanos mudaram isso criando algo chamado Códex, que é basicamente o que conhecemos como livro hoje em dia. Os primeiros códices eram feitos de tábuas de cera encadernadas, mas depois começaram a usar pergaminhos de pele de animal, que eram mais parecidos com as páginas que usamos hoje. Os historiadores dizem que Júlio César até mesmo fez uma versão inicial de um códice empilhando páginas de papiro para fazer um caderno primitivo. Mas os códices encadernados só se tornaram populares em Roma por volta do 1º século. E sabe quem foi um dos primeiros a adotar essa nova tecnologia? Os primeiros cristãos. Eles usavam os códices para fazer cópias da Bíblia. Então, graças aos romanos, os livros ficaram muito mais fáceis de ler e carregar. Estradas e rodovias. Sabe por que as estradas são tão importantes?
porque elas conectam lugares e facilitam a vida de todo mundo. E os romanos sabiam disso muito bem. Eles construíram um sistema de estradas incrível, que ainda é usado hoje em dia. Essas estradas eram feitas de terra, cascalho e tijolos feitos de granito ou lava vulcânica, o que as tornava super duráveis. Os engenheiros romanos eram bem espertos. Eles faziam as estradas retinhas, mas também inclinadas, para a água escorrer. Assim, as estradas não alagavam quando chovia. Os romanos construíram mais de 800 mil quilômetros de estradas. E sabe o que é mais incrível? Eles conseguiam viajar até 40 quilômetros por dia nelas. E olha que isso era mais de 2000 anos. Eles até tinham marcadores e placas de quilometragem, como as que vemos hoje nas rodovias. E para manter tudo seguro, tinham soldados que patrulhavam as estradas, garantindo que tudo corresse bem. Então, graças aos romanos, as estradas se tornaram mais do que apenas caminhos. Elas foram a base para a conexão e o progresso. Arcos. Sabe aqueles arcos que você vê em pontes e monumentos? Os romanos foram os primeiros a usá-los de um jeito super engenhoso. Esses arcos permitiam que o peso dos prédios fosse bem distribuído, evitando que desmoronassem. Eles até usaram esses arcos para construir coisas gigantes, como o Coliseu. Os engenheiros romanos eram realmente espertos. Eles melhoraram os arcos, deixando-os mais planos e repetindo-os em intervalos para fazer suportes mais fortes. Assim, podiam construir pontes e aquedutos que atravessavam grandes distâncias. Junto com outras coisas, como colunas e tetos abobadados, os arcos se tornaram uma das marcas registradas da arquitetura romana. Então, quando você vê um arco por aí, lembre-se de que os romanos foram os pioneiros em usá-los de forma tão incrível. Calendário Juliano. Sabia que o calendário que usamos hoje em dia tem raízes na Roma antiga? Pois é. Os primeiros calendários romanos foram baseados em modelos gregos e funcionavam de acordo com as fases da lua. Mas os romanos não gostavam de números pares, então mudaram para garantir que cada mês tivesse um número ímpar de dias. Essa prática continuou até 46 a.C., quando Júlio César e o astrônomo Sosígenes criaram o calendário juliano. Eles mudaram para se alinhar com o ano solar e adicionaram os 12 meses que usamos até hoje. Mas, apesar de ser quase perfeito, o calendário juliano tinha um probleminha: calculou mal o ano solar em apenas 11 minutos. Parece pouco, né? Mas isso fez com que o calendário se atrasasse ao longo dos anos. Então, mesmo que o calendário moderno seja baseado no juliano, tivemos que fazer algumas correções para manter tudo certinho. E assim surgiu o calendário gregoriano, que é o que usamos hoje em dia. Jurídico. Sabe todas aquelas palavras legais que ouvimos, como intimação e habeas corpus? Elas têm origem no sistema jurídico romano, que foi super importante por muitos séculos. Tudo começou com as 12 tábuas, um conjunto de leis que datam de cerca de 450 a.C. Elas detalhavam tudo, desde propriedade até punições para crimes como roubo. As 12 tábuas eram tipo a Constituição da época, durante a República Romana. Mas o mais poderoso de todos foi o Corpus Juris Civilis, criado pelo imperador bizantino Justiniano entre 529 e 535 d.C. Esse documento reunia toda a história do direito romano em um só lugar. Incluía até conceitos modernos, como a presunção de inocência. Depois que o Império Romano caiu, o Corpus Juris Civilis continuou influenciando muitos sistemas jurídicos ao redor do mundo. Até hoje, partes da lei romana estão presentes em leis civis de vários países europeus e até mesmo nos Estados Unidos, como no estado da Louisiana. Então, o legado do direito romano continua vivo até hoje, moldando nossas leis e como entendemos a justiça. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre as incríveis invenções romanas que deixaram sua marca na história. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo e, claro, deixar seu comentário compartilhando o que mais te impressionou ou se tem alguma outra invenção romana que gostaria de saber mais. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.